Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Investidor em Foco no ar nessa quarta-feira, 12 de maio, e hoje a gente vai abrir nossa bola de cristal para descobrir se é hora de voltar para a renda fixa. Qual o seu palpite, Kleber? Então, Rê, para não ficar em cima do muro, a gente teve que chamar reforço aqui, né? Porque tem uma preocupação muito grande aí com o objetivo, o perfil do investidor, né? Mas olhando só para o mercado, acho que a resposta ela não é tão objetiva, né, e única. Acho que o nosso convidado vai conseguir ajudar a gente a responder. Bom, vamos lá, gente. O Copom deu início a um novo ciclo para a taxa básica de juros e dessa vez, em vez de cair, a Selic voltou para uma trajetória de alta. Em 2020, os investidores, as investidoras tiveram que aprender a tomar mais risco, deixar um pouquinho de lado aqueles investimentos muito conservadores, claro que respeitando o seu perfil, mas esses investimentos passaram a não render por causa dessa taxa tão baixa. E a pergunta que começa a aparecer a partir desse novo ciclo, nesse novo cenário, é se é hora de voltar para a renda fixa, de deixar de tomar risco e voltar para investimentos um pouco mais conservadores. E aí o nosso reforço é o Pedro Boainain, que é head de gestão dos fundos de crédito da Itaú Asset, também dos portfólios globais dos clientes institucionais do Itaú. Pedro, obrigada por aceitar esse desafio da gente tentar mostrar essas mudanças para quem está investindo. Bem-vindo ao podcast. Olá, Renato. Olá, Kleber. Obrigado. Acho que vai ser um prazer debater com vocês esse tema que me parece que vai voltar para as mesas de discussão a partir de agora, né, com o Copom, com o Banco Central aí entrando num ciclo de alta de juros, já sinalizando altas além das que aconteceram recentemente, né? Mas eu não sei, sinceramente, se eu vou ajudar vocês a saírem de cima do muro, porque não é uma questão de... Tá vendo? Tá vendo? Não é uma questão de escolher a renda fixa ou outra coisa, né? Acho que a questão aqui é muito mais como equilibrar um portfólio para os diferentes objetivos de cada investidor. E daí o que eu espero ajudar aqui é trazer algumas informações que ajudem, de fato, cada investidor a tomar a sua decisão. E daí, obviamente, nesse momento de mudança, tem muita coisa para ser explorada. Muito bom. Agora, Pedro... Não, pode falar. Diga, Kleber. Não pode falar. Não, eu só ia questionar que essa pergunta, se é a hora de voltar para a renda fixa, ela começa a aparecer e a tendência é que ela apareça cada vez mais. A gente não consegue, pelo que eu entendi, dar uma resposta muito objetiva, mas a gente também consegue fazer um paralelo com o cenário de que essas primeiras altas da Selic, elas não mudam tanto quando a gente vai pensar em rentabilidade real, inflação e tudo isso dentro do mesmo contexto, né, Pedro? Sem dúvida, Renata. Quando a gente fala da renda fixa pós-fixada, né, da Selic, que há poucos meses atrás era 2% ao ano e agora está em 3,5% ao ano, são rentabilidades que nominalmente ainda são relativamente baixas para o que a gente estava acostumado a ver no passado, né? Há poucos anos atrás nós tínhamos Selic de 14% ao ano. E a gente veio de um ciclo aí do ano de 2016 até recentemente, que a Selic despencou, né? Veio de 14% para 2%. Quando a gente olha esse nível de hoje, é um nível que é, inclusive, abaixo da inflação. Então, pensar que tem um investimento que, ao longo do tempo, nem te protege da inflação, parece que não é nada brilhante. Mas ele tem uma série de motivos que podem fazer com que ele faça sentido, né? Por exemplo, se você não tem outras alternativas interessantes de investimento,
ter uma posição pós-fixada aqui, mesmo com essa taxa de juros que ainda não é brilhante, pode ser um bom lugar para descansar o seu dinheiro enquanto você não vê alternativa melhor. Também é um bom lugar para você manter seu dinheiro líquido, né, disponível para os seus planos, para suas despesas, sem correr risco. E daí, para não correr risco, é melhor ganhar 3,5, que é quase o dobro de 2. Então, já melhorou nesse sentido. Agora, o que a gente tem pela frente é uma perspectiva dessa taxa aumentar ainda mais para um patamar que logo mais, muito provavelmente, vai ser, inclusive, maior do que a inflação. E daí as coisas começam a ficar muito mais interessantes. Você já pode discutir isso aqui como alternativa de investimento, porque ela passa a te trazer ganhos reais. Uma alternativa de investimento para os investidores mais conservadores, é verdade, mas deixa de ser só um lugar confortável ali para descansar seu dinheiro, passa a ser um lugar para fazer seu dinheiro trabalhar ao seu favor, né? Legal, Pedro, que foi o que os investidores viveram durante muitos anos, né, e tiveram que fazer essa mudança. E aí, quando a gente olha para o atual cenário, né, como você já vinha comentando um pouco, cenário macro, né, a atual política monetária que vem sendo adotada, e aí, inclusive, a inflação e essa pressão que a gente tem acompanhado tanto aqui quanto na economia global. Hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente teve a divulgação, né, da maior alta mensal do CPI, né, inflação, né, o indicador dos preços ao consumidor lá em quase 40 anos, né, vindo bem acima do que o mercado esperava. A pergunta que fica é o que indica que é um bom momento, né, de tirar um pouco do risco da carteira que o investidor comprou durante esse período para voltar para a renda fixa, né? Até te ajudando um pouco, você falou, não sei se eu vou conseguir tirar vocês de cima do muro, né, mas talvez se a gente conseguir explicar os dois lados do muro para o investidor, né, para a investidora, ele fala, tá bom, caiu para cá ou caiu para lá, que é o que eu prefiro nesse momento, né? Sem dúvida. Eu acho que a inflação que você citou, Kleber, ajuda bastante a explicar essa resposta e para qual lado do muro a gente vai tender um pouco mais, né? Todo mundo está vivenciando esse momento muito crítico de nossas vidas com relação à pandemia, e ele trouxe um desbalanceamento nas economias por uma série de razões. Mas uma das razões foi o excesso de estímulos que foi colocado pelos bancos centrais nas economias, que desbalanceou os preços de uma série de coisas. Então, esse número de inflação dos Estados Unidos, por exemplo, hoje foi muito interessante. Se você abrir o número, o que puxou a inflação bastante para cima lá foi o preço dos carros usados, que subiu 10% no mês. E daí, por que o preço dos carros usados está subindo? Isso aqui tem uma relação com o aumento do preço do minério, que está relacionado com a atividade acelerando na China. Porque o minério, o metal, é utilizado para fazer carro, e daí os carros estão ficando mais caros, e por consequência os carros usados vão ficando mais caros. E daí tem uma série de outras coisas puxando a inflação, e inflação muito alta é perigosa para a economia, é perigosa para a atividade, ela corrói o valor do dinheiro no tempo. E daí a principal ferramenta que os bancos centrais têm para combater isso, e eu estou falando aqui sobre os Estados Unidos, mas vale igualmente para o Brasil, é taxa de juros. Então a gente está entrando num ambiente onde não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a tendência é que as taxas de juros que ficaram em patamares muito baixos por muito tempo voltem a subir. E no Brasil isso já começou, né? Para vocês terem uma ideia do que tem acontecido no mundo, hoje 2/3 dos países desenvolvidos têm taxas de juros negativas, né? Então, se a gente acha que 3,5% é baixo aqui no Brasil, tem lugar que você tem que pagar para deixar seu dinheiro na conta do banco, seu dinheiro aplicado, né? Isso aqui foi uma situação excepcional em todo o mundo. A gente parece caminhar para um lugar mais normal, justamente para que você coloque um freio nas economias, para que a inflação não ande de maneira mais descontrolada, né? No Brasil, essa preocupação é ainda maior, porque não só por conta da pandemia e por conta de outros motivos, a gente gastou mais do que dá para gastar num país que não é um país desenvolvido, num país que tem suas dificuldades. Então, tem toda uma dificuldade fiscal aqui que precisa ser contrabalanceada
com taxas de juros mais altas, porque quando a gente está falando da taxa de juros Selic, é a taxa que o governo empresta para as pessoas, né? Um governo mais endividado precisa pagar mais caro para que as pessoas tenham disponibilidade de emprestar dinheiro para ela. Então, isso aqui implica numa tendência de taxa de juros em alta, que já está sendo sinalizada. Assim, as previsões mais otimistas indicam para uma Selic ali de 5, 5,5, mas os mais cautelosos conseguem vislumbrar uma Selic muito mais alta do que isso. Quando a gente começa a pensar em taxas de juros para esses níveis, vamos dizer aqui, entre 5% e 10%, nós estamos falando de taxas de juros maiores do que a inflação. A meta de inflação do Banco Central para o ano que vem é 3,5%. Então, nós vamos falar de coisas mais interessantes aqui. E daí eu começo a sair um pouco de cima do muro, né? Eu acho que para vários investidores, principalmente aqueles mais conservadores, proteger seu capital da inflação deveria ser um objetivo importante. E daí aqui migrar para a renda fixa, quando você procura um investimento de baixo risco, me parece uma escolha bastante razoável. Uma escolha bem melhor do que a gente teve nos últimos anos, onde para tentar ter uma rentabilidade maior do que a inflação, a gente precisava correr risco, de fato. E daí a gente viu uma migração muito grande de investidores para renda variável, para fundos imobiliários, para fundos multimercados, que tem seu mérito, que tem grande potencial de retorno, mas que expõe os investidores a risco que talvez eles não estivessem preparados e não estivessem acostumados depois de décadas e décadas de juros altos no Brasil, né? Pelos motivos ruins, a gente vai voltar a ter essa situação, obviamente não nos níveis que a gente viu lá atrás, mas em níveis que me parecem bastante interessantes, assim, ganhar aqui inflação mais 2, inflação mais 3, para acumular para o longo prazo, é algo que faz sentido. Bacana. E queria aproveitar todo esse contexto que você trouxe agora, Pedro, porque mesmo que não seja a hora de, migrar grande parte de uma carteira para renda fixa, afinal, a gente ainda está com a Selic a 13,5%, a gente ainda não ganha da inflação. Queria saber, a partir do que você trouxe agora, se já é possível pensar, vamos desenhar o nosso cenário considerando o ano de 2021. Se em 2021 a gente vai conseguir pensar na renda fixa como uma classe de fato para diversificação, diferente do que a gente tem no contexto de pandemia, no ano de 2020, em que ela acabou se reduzindo a uma classe para, como você disse, deixar o dinheiro confortável, ter uma reserva de emergência, mas não ter renda com ele. Sim. Renata, assim, a gente falou muito de renda fixa como pós-fixado, né? Mas renda fixa é uma classe muito mais ampla e muito interessante, que nunca deixou de ser importante nas outras possibilidades que existem aqui. E essas possibilidades, hoje em dia, já fazem muito sentido na composição de um portfólio. Então, para tentar separar um pouco a conversa aqui, né? O pós-fixado, a Selic, embora hoje ainda tenha taxas inferiores à inflação, no segundo semestre já vai passar a ter, tudo indica que vai passar a ter taxas bastante competitivas. Então, olhando aqui para o cenário de 2021, além de ser um ativo que já serve para uma reserva de liquidez, para proteção, ou para estacionar ali os seus recursos esperando uma boa oportunidade, porque perceba, não é correr risco, não é todo momento que é adequado correr risco, né? Então, a gente está olhando para um cenário de muita incerteza aqui, que talvez migrar para os investimentos de risco agora seja ruim, porque você vai perder dinheiro. Então, deixa ali descansando em algo que te remunera pouco, mas te remunera alguma coisa. E daí, depois de amanhã, surge uma oportunidade interessante, uma oportunidade de negócio, você coloca seu dinheiro lá. Daqui a alguns meses, isso aqui já te protege da inflação. Mas vamos imaginar que a gente quer ir para o risco, mas continuar na renda fixa.
E daí perceba o nome, né? Renda fixa, a renda é fixa, de uma forma ou de outra, você define o que você vai receber em um determinado horizonte de tempo. Você já sabe a priori. Pô, isso aqui é um luxo, você saber quanto que vai ganhar a priori é muito importante, né? E daí a gente tem algumas alternativas aqui que hoje pagam prêmios, além desses 3,5% da Selic, bastante interessantes. Então você tem a renda fixa pré-fixada, e essa aqui é a renda fixa de verdade, né? Quando a gente fala pré-fixado, você sabe quanto que ela vai te pagar num determinado período, de tal forma, se você levar ela até o vencimento. Você tem os títulos indexados à inflação, as famosas NTN-Bs, né? Que já te pagam a inflação, da qual me parece super importante a gente se defender, mais um spread. Você tem coisas que as pessoas geralmente não chamam de renda fixa, mas são renda fixa. Assim, o aluguel de um imóvel, que você faz um contrato lá para receber R$1.000 por mês, R$2.000 por mês, R$5.000 por mês, é uma renda fixa, né? De um ativo real. A renda está lá em contrato. Então, a renda fixa pode ser desenhada de várias formas e servir para várias formas. Vou falar aqui especificamente de 3 casos, 2 dos quais eu já citei. Primeiro, os juros pré-fixados. Hoje, os juros pré-fixados de 5 anos, que antecipam o que vai acontecer com a Selic e colocam aqui ainda um prêmio de risco por todo esse cenário de incerteza que a gente tem pela frente, pagam em torno de 8,5% ao ano. É uma bela de uma taxa, um belo de um yield, que se você tem recursos para deixar parado ali por esse tempo, te entrega uma remuneração 2,5 vezes maior que a Selic hoje, mas que se você tiver que usar esse recurso no meio do caminho, você está no risco aqui dessas taxas de variarem no meio do caminho e você ter oportunidades melhores ou piores para investir seu dinheiro. Ô Pedro, mas para o investimento... Diga, Kleber. Não, pegando até esse seu último gancho, é nesse ponto que eu queria entrar contigo. Você puder falar um pouco das alternativas, inclusive até daquelas que você gere aqui, né, que o investidor tem nesse momento. Já essa da pré já é ótima, e aí queria até ver exatamente se você pode trazer outras que desse momento você enxerga que são interessantes aí para o investidor. Sem dúvida. Eu vou falar de mais uma e, por fim, eu falo do filé aqui, do que é um boa. Boa. Que por acaso é com que eu trabalho, mas eu acredito muito no que eu faço aqui. A segunda alternativa são justamente os títulos indexados à inflação. Aqui é para quem quer se planejar para o longo prazo, por exemplo, para uma aposentadoria, para a escola dos filhos ou para qualquer plano que seja, e sabe que se você não se proteger da inflação, seu dinheiro é corroído no tempo. Então, tem os títulos públicos, as NTN-Bs, que pagam uma taxa de juros mais a inflação. E assim como os títulos pré-fixados, por conta de todo esse cenário de incerteza, estão pagando taxas interessantes. Por um prazo de 5, 6 anos aqui, te pagam inflação mais 3,5% ao ano. Então, são alternativas interessantes que têm risco no meio do caminho, então a renda fixa com risco, e que podem ser investidas tanto diretamente quanto via fundos de investimento que vão tentar mitigar esses riscos, né? Então, os fundos de investimento de renda fixa ativos, eles investem nesses tipos de ativos no momento certo. Tem gestores profissionais para investir nisso na hora que se acredita que esses títulos vão valorizar e reduzir o investimento nisso na hora que se acredita que esses títulos vão desvalorizar. Então, essa é uma alternativa super interessante. Daí o que eu chamei de filé aqui são os fundos de crédito privado. Por quê? Os fundos de crédito privado unem esse contexto de Selic em alta, então eles vão te pagar a Selic, mas ao invés de você estar emprestando dinheiro para o governo para receber a Selic, você, através dos fundos de crédito privado, empresta dinheiro para bancos de qualidade e para empresas de qualidade. Esses bancos e essas empresas, para captarem dinheiro com os investidores de fundo, eles pagam prêmios, os spreads de crédito. Esses spreads de crédito hoje estão nos maiores patamares da história. Eles estão em patamares parecidos com os que nós tivemos em 2016, mas naquele momento os spreads de crédito eram altos porque a gente se encontrava num contexto macro muito complicado. Vocês forem lembrar lá a época do impeachment da Dilma, de muitas mudanças aqui no país, e as empresas enfrentando dificuldade. Hoje as empresas, apesar da pandemia,
elas fizeram um trabalho bem decente de se proteger, de guardar liquidez, e elas conseguem entregar resultados de qualidade, então, portanto, não terem problemas de crédito, e estão pagando prêmios decentes. Esses prêmios são da ordem de 2%. Então, se você somar os 3,5% da Selic de hoje com 2% que essas empresas pagam de juros, já estamos falando de 5,5%. E daí você projeta a Selic subindo no tempo, isso aqui vai ficar mais interessante. Agora, emprestar dinheiro para empresa, emprestar dinheiro para banco, você tem que fazer analisando a qualidade de crédito dessas empresas e bancos para ter certeza que elas vão te pagar. É isso que um gestor de fundo de crédito faz. Ele analisa a qualidade de crédito dessas empresas, empresta para várias empresas, diversificando seu portfólio entre empresas, entre setores, entre estratégias, para entregar resultados bons ao longo do tempo. Então, eu toco aqui dentro da Itaú Asset um range muito grande de fundos de crédito, daqueles com menos risco, só nas empresas melhores pagadoras, a fundos com muito mais potencial de retorno, que é o que a gente chama de fundos de crédito high yield, que vão investir em estratégias de mais longo prazo, vão emprestar dinheiro para empresas que ainda não têm uma avaliação de crédito ótima, mas que têm potencial de entregarem resultados melhores e virarem ótimas empresas ao longo do tempo. Então, a gente ajuda a financiar o crescimento delas, e se a gente ajuda a financiar o crescimento delas e elas crescem, a gente recebe parte disso. Então, nesse mundo de crédito privado, hoje a gente tem uma oportunidade bastante equilibrada entre risco e retorno, que é muito mais adequada para investidores conservadores e moderados do que só por conta de uma taxa de juros baixa você migrar para o outro extremo aqui, da renda variável, dos ativos de muito risco. E daí fazendo um parênteses aqui, porque foi isso que aconteceu nos últimos anos, né? Ao se ver órfão da taxa de juros, a gente teve uma migração para outro extremo, né? Você falou, não vou buscar um pouquinho mais de risco para ter um pouquinho mais de retorno. Você teve que buscar muito mais risco do que estava acostumado para ter o retorno que você estava acostumado a ter. Eu acho que agora, de novo, tentando sair de cima do muro, a gente vai para um cenário mais equilibrado, onde você tem uma taxa de juros razoável, e que com um pouco de risco você consegue retornos bem interessantes. Então os fundos de crédito são uma opção com uma relação risco-retorno boa para isso. E se você quer ter retornos mais expressivos, daí sim, colocar mais risco na sua carteira faz todo sentido. Então, numa dinâmica de portfólio, eu acho que a gente está indo para um mundo de portfólios mais equilibrados, como a gente vê em outras partes do mundo. Nem um extremo, nem outro. Era exatamente esse ponto que eu queria tocar com você, porque nessa última década, nem chega a uma década, mas nos últimos anos, a gente já falou aqui que o investidor foi de um extremo a outro, dos 14% da Selic para os 2%, e queria que você tocasse nesse ponto de... Você falou muito em equilíbrio. Nenhum extremo é saudável para um investidor, para uma investidora, né, Pedro? Na vida, né, Renata? A gente vive esse momento de polarização, de ideias, de opiniões, né? E claramente para todo mundo não é saudável. Isso aqui gera muito mais briga do que resultado. E investimento funciona da mesma forma, né? O extremo ele te gera desconfortos. Se você vai totalmente para o risco, um belo dia você descobre que aquele risco não era para você. Você se depara com uma perda que você não esperava. E se você vai todo para a ausência de risco, um belo dia você descobre, como foi nos últimos anos, que o retorno é muito baixo, é ridículo, né? Você descobre que coloca lá seus 10 mil reais aplicados e no fim do ano você tem 20 reais a mais. Isso aqui não muda a vida de ninguém. Então, o equilíbrio aqui em portfólios de investimento faz muito sentido. E daí, talvez, o único almoço grátis que a gente chama, que existe no mundo de investimentos, né, é a diversificação. Se você diversifica seus investimentos, assim, aprovado por vários estudos técnicos, que você tem resultados mais sustentáveis no tempo e um risco gerido de forma mais eficiente.
Então, equilíbrio, sem dúvida, é muito importante. Boa. Agora, para a gente encerrar, Pedro, e deixar a lição de casa para quem está nos ouvindo, a gente falou muito sobre o que tem a ver com o momento que a pessoa pode pensar em tirar um pouco do risco da carteira. Ela precisa, nesse momento em que ela está acompanhando o cenário, que as coisas estão evoluindo para uma alta de taxa de juros, olhar para decisões do Copom, olhar para a inflação, olhar para o cenário nacional e global em termos de contexto, cenário econômico, comportamento da pandemia e alternativas que a renda fixa oferece para ela, para que ela tome a decisão. Dá para dizer que o combo é esse? Dá para dizer assim que o combo é esse se você é um investidor que se dispõe a acompanhar tudo isso e estudar isso permanentemente. E eu digo isso porque não é todo investidor que está afim de fazer isso, né? Então tem uma alternativa que funciona, eu entendo, para a maior parte das pessoas, que é delegar esse acompanhamento e essa decisão. Cola no especialista. Cola no especialista, cola no gestor de fundos competentes, dentro da classe que você entende. Legal. Então, aqui é uma ótima alternativa. Assim, quando o cenário é muito incerto, quando a gente está cheio de dúvida, deixa para os especialistas para não fazer besteira. Agora, obviamente, o dinheiro é teu, investidor, né? E dinheiro é esse não ponto dá pra... É esse ponto que ia chegar, Pedrão. Independente das sugestões, recomendações, é sempre importante ver o objetivo individual, né? Familiar, de patrimônio que se tem, para ver qual que é o melhor caminho, a melhor caixinha para se encaixar as coisas, né? Perfeito, é exatamente isso. O meu dinheiro é meu, é dele, eu que cuido dele, assim. Acho que todo mundo tem um pouco dessa cabeça. Obviamente, você confia nos palpites, nas opiniões, na gestão dos outros, mas tem um pouco de acompanhar o que está acontecendo. E daí, respondendo a pergunta, sem dúvida, acompanhar o que está acontecendo em termos de mudanças de taxa de juros é importante. O Banco Central já sinalizou que daqui 40 dias vai subir a taxa de juros em mais 0,75%, então de 3,5% para 4,25%, e que no médio prazo vai levar a taxa de juros para baixo do que eles acreditam ser a taxa de juros de equilíbrio da economia. Assim, o palpite é que isso é em torno de 5,5%, 6%. Então, a gente já tem um cenário traçado para a taxa de juros ir para esse sentido. Tem que acompanhar para ver se esse plano muda, e há riscos desse plano mudar de forma a apresentar altas de juros mais intensas. Esse plano vai mudar em decorrência, basicamente, de 3 fatores. O primeiro é a evolução da pandemia. Assim, se a pandemia perdurar por mais tempo, grandes os riscos do governo ter que vir e gastar mais para controlar a pandemia, seja com gasto de saúde, seja com auxílio emergencial e tudo mais. Isso piora a situação fiscal da economia, é um fator que o Banco Central olha para aumentar juros. Se a situação fiscal piorar, essa taxa de juros de equilíbrio que eu falei, ela é mais alta, não tem como fugir. O segundo ponto é a inflação. Se a inflação e principalmente as expectativas de inflação para o ano que vem desancorarem, forem mais altas do que a gente imagina, tem que vir mais juros para combater isso daqui. Então, na renda fixa são os fatores a se acompanhar, né? A pandemia, o lado fiscal e a inflação. Do lado dos outros investimentos, isso é muito importante, assim, a renda fixa acaba sendo uma alternativa às outras coisas, quando você não vê potencial ou vê risco demais nas outras coisas. Então, nesse cenário conturbado que nós estamos vivendo, hoje é menos óbvio investir, por exemplo, em renda variável do que parecia ser lá em 2018, 2019, quando a gente viu a Bolsa vindo de 40 mil pontos em 2016 para 120 mil pontos no início de 2020, logo antes da pandemia. Hoje é menos óbvio. Se é menos óbvio e você está desconfortável com o cenário atual, deixa o dinheiro descansando ali até você ter mais certeza. E daí, como eu disse no começo da nossa conversa, aqui descansando agora com mais qualidade, com mais remuneração. Acho que o guia é um pouco esse, assim, estuda, acompanha, onde você não tiver expertise, delega. Acho que fundos de investimento são uma boa
opção para isso. Eu vendi meu peixe aqui, eu olharia com carinho para os fundos de crédito, não só para vender o peixe, porque o momento é muito especial, talvez seja o melhor momento dos últimos 10 anos para se investir em fundos de crédito, para quem quer uma opção aqui de ganhar 120, 130, 150% do CDI, tem produtos para todas essas coisas aqui, pode fazer bastante sentido. E até ajudando só para reforçar esse ponto do Pedro, que não fique legislando em causa própria só, né? Todo o nosso time de recomendação aqui, que tem uma curadoria, né, todo um processo de governança, de investimentos muito robusto, né, é um time de mais de 70 pessoas diretas e indiretas que trabalham, fizeram uma avaliação de boa parte, né, ou quase todos esses produtos que tem aí o Pedro sobre a gestão, e eles estão na nossa recomendação, viu, Rê? Inclusive até próprio Previdência, não só a construção de patrimônio, na parte de crédito privado, tá? Então acho que é legal colocar esse ponto de reforço aqui, porque um time muito grande fez essa análise e são realmente alternativas muito qualificadas para os investidores procurarem aí, Rê. Muito bom, gente. Acho que a gente ajudou bastante a pelo menos encaminhar essas dúvidas que começam a surgir com essa movimentação do Copom desde as 2 últimas reuniões. Pedro, obrigada demais. Foi muito legal ter você aqui com a gente hoje. Não, Renata, Kleber e todos que vão ouvir o podcast, eu que agradeço, eu estou à disposição para seguir com esse debate que com certeza vai acelerar nos próximos meses, e na minha função de gestor aqui eu também sigo trabalhando duramente para entender esse cenário e entregar retornos aqui bem diferenciados nos nossos fundos, para ajudar os investidores aí a buscar os retornos que eles estavam acostumados no passado. Muito bom. Kleber, a gente se encontra no próximo episódio para falar um pouco mais do cenário da semana, tá bom? Combinado, Rê, só deixar mais um agradecimento aqui para o Pedro. Se colocou à disposição, a gente vai usar, viu? Pode ter certeza que a gente vai precisar. A gente chama. Obrigado mais prazer, uma vez. pessoal. Valeu. E amanhã estamos de volta com certeza aí, Rê. Combinado. Valeu, pessoal. Valeu todo mundo que ouviu esse episódio. Espero que a gente tenha ajudado nas dúvidas de vocês. E voltamos no próximo. Cuidem-se, usem máscara, porque a gente quer vocês conosco nessa quinta-feira. Até lá. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.